Você gostaria de aprender inglês enquanto assiste filmes, aplicando um método que foi todo pensado para desenvolver a sua habilidade de compreender e expressar ideias em inglês com facilidade? Colocando em prática o que eu vou te ensinar aqui neste vídeo, a fluência no inglês vai deixar de ser um sonho distante e passará a ser uma consequência inevitável na sua vida. Você vai perceber como é simples o processo que pode te levar à fluência, uma vez que você se dedique ao método correto. Você por muito tempo acreditou que aprender inglês seria algo difícil ou muito demorado, e a razão disso é que o único caminho que você conhece para alcançar esse objetivo é o caminho da gramática. O caminho onde primeiro te ensinam palavras, verbos, expressões gramaticais avulsas, para que somente depois você possa combinar as primeiras frases e só por último sonhar em se comunicar. O grande problema desse modelo é que ele exige muito da memória do aluno, pois sem um contexto visual ou necessidade imediata de utilização daquele aprendizado, aquele conhecimento vai se tornar somente um conteúdo avulso e que vai ser facilmente esquecido pelo nosso cérebro. Quer uma prova disso? Eu tenho certeza que você conhece no mínimo uma pessoa que já se matriculou em um curso de inglês, mas hoje não consegue estabelecer uma comunicação simples, porque em algum momento ela acabou desistindo. O mais triste disso é saber que, assim como ela, a maioria das pessoas acreditam que esse é o único caminho de aprender inglês e que, se não aprenderam, foi por culpa exclusivamente delas. Por outro lado, existem diversos brasileiros fluentes da língua inglesa que aprenderam por uma questão de necessidade ou urgência, como por exemplo pessoas que aprenderam viajando porque precisavam se comunicar, ou jogando jogos online ou assistindo filmes e séries. Mas como extrair o conhecimento correto de cada filme e garantir o seu progresso no idioma? Primeiro de tudo, você vai precisar de um glossary, um caderno de anotações, onde você vai colecionar os seus novos conhecimentos. Durante muito tempo, eu dei aulas em cursos de inglês tradicionais, no mesmo modelo que eu comentei inicialmente, focados em gramática. E uma coisa que sempre me impressionou foi o avanço na evolução que alguns alunos tinham em relação a outros de forma quase direta. Alunos que tinham aquele hábito voraz de escrever eram os que conseguiam se tornar cada vez mais independentes do próprio curso. Interesting. Isso acontece porque o ato de tomar nota de qualquer pensamento nos força a organizar aquela ideia em nossa mente, quase como se a gente estivesse catalogando. Você vai organizar o seu glossary com as seguintes colunas: a palavra que você está aprendendo, o significado dela, de preferência em inglês, mas no início você pode usar apoio em português até se habituar, o sinônimo em inglês, a pronúncia, que é literalmente escrever o som da palavra, como por exemplo buy, que é comprar no inglês, pode ser escrito como buy, ok? E uma frase de exemplo, de preferência dentro do contexto que você viu a palavra sendo usada. A segunda coisa que você vai precisar é de uma cena de filme, e aqui é fundamental que você entenda uma coisa: o seu foco é o contexto. Não espere achar que só evoluiu na hora que 100% do que foi dito em cena você entendeu. Esse é um erro comum e eu aposto que mesmo eu te avisando agora, você vai esquecer quando você estiver estudando. Got it? Got it. Se você esperar para entender 100%, especialmente no início, você vai desanimar. Simplesmente porque você não vai ter o hábito de relacionar automaticamente um som ao seu significado. Então, por favor, foca em entender o que aconteceu de relevante naquela cena para a história do filme. Inclusive, as 3 principais razões pelas quais você sempre deve priorizar utilizar filmes para aprender são que, primeiro, histórias. Num contexto biológico, nada é tão poderoso como histórias para captar a nossa atenção e entrar em nossa mente, ativando centenas de conexões neurais, proporcionando tantas sensações e sentimentos diferentes. Once upon a time. As histórias representam a mais antiga e perpétua forma de comunicação da raça humana. Somos tão apaixonados por histórias quanto os nossos antepassados. A diferença está somente num simples canal para isso, que pode variar entre sentar ao redor de uma fogueira para compartilhar histórias ou pagar a Netflix todo mês. A segunda razão é que você vai aprender o inglês real, falado por nativos para nativos.
Os filmes não são feitos pensados nos brasileiros, então você não corre o risco de aprender aquele inglês meio artificial de cursinho, que é ótimo para te dar boa nota, mas terrível para usar na vida real. E a terceira razão é que é muito divertido. Sério, isso é fundamental no processo, porque inglês não é mágica, não é aquela coisa milagrosa de comprar um curso e aprender uma semana depois. Inclusive, tome muito cuidado, porque tem muita gente que vai te prometer isso, que vai prometer para quem tá desesperado e precisa aprender rapidamente. Be careful. E te garantir com exatidão o tempo que um método pode te levar à fluência é afirmar que todos os alunos possuem o mesmo nível de conhecimento, a mesma dedicação e a mesma velocidade de aprendizado. Não, as pessoas são diferentes e aprendem de formas e velocidades diferentes. Então, se você está esperando que eu te garanta um tempo, esquece. Eu vou prezar sempre pela honestidade. Mas se tem algo que eu posso te garantir é que essa jornada vai ser extremamente prazerosa e com a sua dedicação você vai chegar lá muito antes do que você espera. Por essas 3 razões, eu posso te garantir que aprender inglês assistindo filmes é um dos métodos mais eficientes para se chegar à fluência, além de ser também muito prazeroso, o que vai acelerar naturalmente o seu aprendizado. Mas além do glossary e de uma cena, você vai precisar de uma outra coisa. Uma rotina de estudos dividida em 2 partes. Essas 2 partes são chamadas de ambiente ativo e ambiente passivo. Mas o que é isso? Ambiente ativo são sessões de estudo com duração de 1 hora. Essas sessões vão servir para você analisar a cena com as repetições necessárias, evoluindo o seu glossary e em seguida passando para a próxima cena. É fundamental que no ambiente ativo você opte por dizer não para toda e qualquer interrupção ou distração que puder. Então é aquela hora de desligar o celular, de fechar todas as abas do seu navegador. Existe um monte de razões científicas por trás disso, mas por hora eu vou te poupar disso e pedir somente que você faça por você, com um compromisso com o seu aprendizado. Understood. O ambiente passivo é uma corrida por fora. É o passo fundamental para que sua mente se sinta cada vez mais confortável com a língua inglesa. Mas como que funciona isso? São interações leves com o inglês no dia a dia, como ouvir podcasts em inglês, que são programas de entretenimento que você pode encontrar sobre vários assuntos divertidos e em níveis de velocidades diferentes. Aí você pode escutar quando estiver dirigindo, arrumando a casa, fazendo compras, passeando com o dog. Só cuidado, os meus alunos muitas vezes preferem ouvir os podcasts por horas e acabam esquecendo a aula. Aí também não pode, né? Inclusive a gente tá até liberando em breve para os nossos alunos uns episódios sobre super-heróis que ficaram muito bons. Outra interação que você pode ter no ambiente passivo é conversar no WhatsApp ou no Telegram com alguém em inglês. Então procure um amigo que esteja aprendendo também e que vocês possuam algum assunto em comum. Isso vai ser muito benéfico para vocês dois. E isso é tão importante que os meus alunos desde o início possuem um grupo para conversarem em inglês. Nós temos um exclusivo para falarmos sobre filmes e séries através de texto, áudio e vídeo. A prática despretensiosa do ambiente passivo com o passar do tempo vai te criar aquele efeito legal de naturalmente pensar em inglês, muitas vezes sem você nem perceber. Então experimente combinar esses 2 ambientes de exposição com filmes que você goste e um glossary. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois das suas primeiras sessões. That's great! Você vai sentir a cada aula uma evolução prática e aplicável em uma conversa, tudo isso dentro de um processo divertido. O mais interessante disso é que quanto mais você vai colecionando conhecimento, mais rápido você vai sentindo a evolução, o que vai te fazer ficar com vontade de assistir mais filmes. E nessa hora você vai começar a entender expressões, referências e piadas que não se traduzem numa legenda ou dublagem em português, que nenhum curso ensina, pois são inerentes à cultura local. Isso é tão legal que dentro da Academia Inglês com Filmes tem um módulo específico para o refinamento do idioma, um mini curso de expressões nativas para tornar o inglês do aluno mais natural. Se você quiser conhecer mais sobre a Academia Inglês com Filmes, ela é a nossa comunidade com mais de 2.000 alunos, com diversos treinamentos que utilizam cenas de filmes, além de todo o método que você aprendeu
e a minha explicação na análise de cada cena, mostrando todo o conhecimento que você deve extrair de acordo com o seu nível no idioma. Para saber se algum dos nossos treinamentos é o ideal para você e receber informações sobre conteúdo, módulos, sobre preços, basta apertar no botão aqui abaixo e solicitar o nosso contato. Um dos nossos consultores vai falar com você pelo WhatsApp para te explicar tudo o que você precisa saber. Então agora, mais do que nunca, aprender inglês é uma decisão somente sua. Vem fazer parte da Academia Inglês com Filmes. Nós estamos te esperando.